Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Me chamo Daniel Dias e hoje vou estar trazendo aqui para vocês um conteúdo muito interessante da nossa matemática. Um assunto muito elementar, né, de fundamental importância, e todos nós temos que entender esse conteúdo para que a gente possa futuramente estar entendendo e estar compreendendo outros assuntos da nossa matemática, beleza? Então hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês o que seria o MMC e o que seria o MDC, né? Não tem mistério, é um assunto tranquilo, não tem grande dificuldade para entender isso aqui. Acredito que vocês também terão rápida compreensão sobre o que seria o significado de cada aspecto aqui, beleza? Então vamos dar início aqui. MMC, né? Já deixei aqui adiantado, ó, mínimo múltiplo comum. Então o MMC ele vai tratar da relação dos múltiplos de dois ou mais números, beleza? Assim como o MDC, né? O máximo divisor comum, ele vai estar tratando da relação de dois ou mais números. A diferença é que o MMC, né, como o próprio, né, significado já diz, é que nós vamos estar tratando essa relação com os múltiplos de dois ou mais números. E o MDC, nós vamos estar tratando da relação entre os divisores de dois ou mais números, certo? Então, para iniciar aqui, eu já vou trazer aqui para vocês o que é um múltiplo, né? Para a gente entender o que seria um MMC, né, nós temos que entender o que seria um múltiplo. Então, vamos lá. Múltiplo nada mais é, assim, a grosso modo, né? Nada mais é do que a gente pegar um número, multiplicar por outro número inteiro e nós vamos ter um resultado. Vamos dizer que esse resultado vai ser o múltiplo da constante que nós estamos multiplicando por um número inteiro. Se ficou, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá, vou usar aqui como um exemplo o número 3. Então, aqui a gente tem o 3. Se eu pegar esse número 3 e eu multiplicá-lo por um número inteiro, vamos partir aqui do número inteiro 1, nós vamos ter como resultado o próprio número 3. Se eu pegar o número 3 e eu multiplicá-lo pelo número 2, nós vamos ter o número 6. Se eu pegar aqui o número 3, novamente, multiplicar por 3, nós vamos ter 9. E por aí vai. Então, o que a gente tem aqui de interessante? Essa coluna aqui dos resultados, aqui, ó, nós vamos ter os múltiplos. Né? Os múltiplos de 3. Certo? Os múltiplos do número 3, que está sendo multiplicado aqui por uma sequência de números inteiros. Tá? Então, vamos anotar aqui de forma diferente. Ó. Então, nós temos aqui ó, os múltiplos do número 3, certo? E aqui a gente tem a sequência dos múltiplos de 3. Seria o próprio 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e por aí vai, infinitamente. Então, nós temos infinitos números múltiplos de 3, certo? Então, os múltiplos nada mais são do que a gente pegar e multiplicar esse número por 1, por 2, por 3, por 4 e sucessivamente, ok? Vou dar um outro exemplo aqui. Os múltiplos, né? Os múltiplos do número 5, por exemplo. Então, a gente tem o 5 vezes 1, que é 5, o 5 vezes 2, que é 10, o 5 vezes 3, que é 15, 5 vezes 4, que é 20, e por aí vai infinitamente, tá, ok? Então, só fiz essa introdução aqui para vocês entenderem o que seria um múltiplo, ok? Para lá na frente, daqui a pouquinho, a gente entender o que seria o cálculo do MMC, como calcular e como a gente está fazendo essa relação entre o MMC entre um e outro número, beleza? Evoluindo aqui no nosso conteúdo, vamos entender agora o que é um divisor. Então, o que seria um divisor? Um divisor nada mais é do que um conjunto de números, tá? Um conjunto de números que dividem ao mesmo tempo uma constante, um número determinado. Então, vou dar o exemplo aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, vou tomar como exemplo aqui o número 12. Tá? Se a gente pegar o 12 e dividir ele por 1, nós temos o próprio número 12. Se a gente pegar aqui o número 12 e dividir por 2, nós vamos ter 6. 12 dividido por 3, nós vamos ter 4. 12 dividido por 4, nós vamos ter 3. 12 dividido por 6, nós vamos ter 2. 12 dividido por 12, nós vamos ter 1. O que nós temos aqui? Essa sequência, né, essa coluna aqui, na verdade, de resultados, representam os divisores de 12. Então, essa coluna representa o conjunto dos números divisores de 12. Todos esses números aqui dividem 12, mas nenhum outro número divide 12. Então, 12 pode ser dividido por 1, ele pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 3, por 4, por 6 e por 12. Tá, ok? Vou utilizar aqui um outro exemplo agora. Tá? Então, vamos tomar como exemplo aqui o número 10 agora, tá? Então vamos pegar o 10, vamos dividir por 1, nós temos o próprio 10. 10 dividido por 2, nós temos 5. 10 dividido por 5, nós temos 2. E 10 dividido por 10, nós temos 1. Repare que novamente nós criamos uma coluna aqui, ó, um conjunto dos divisores de 10. Então 10 só pode ser dividido por 10, 5, 2 e 1. Okay? Então, aqui no MDC nós vamos trabalhar dessa forma. Então, a gente vai pegar somente os números que dividem aquele número. E a partir daqui a gente consegue ter uma ideia do que seria o MDC. Certo? Tendo em vista que o significado de MDC é o máximo divisor comum. Então, divisor comum entre dois números. No caso aqui, a gente deu o exemplo dos divisores de 12 e dos divisores de 10. Tá? Então, aqui, os divisores de 12 e os divisores de 10. O MDC ele vai tratar da relação, né, entre esses dois números, por exemplo. Dois ou mais números. Tá, ok? Então,
Vamos partir para o próximo ponto para que a gente possa dar continuidade aqui, tá ok? Próximo tópico aqui, próximo aspecto, a gente vai tratar da decomposição em fatores primos. O que seria a decomposição? A gente vai tratar aqui de pegar um número qualquer, e a gente reescrever esse número de uma forma, como posso dizer, de uma forma mais decomposta, de uma forma mais fatorada, por exemplo. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. O número 12, né, que foi o exemplo que eu dei, né, da última vez. Então, o número 12, ele pode ser escrito de uma outra forma. Ele pode ser escrito de 2 ao quadrado vezes 3. Então, nós podemos reescrever o 12 nessa seguinte forma. Se a gente pegar o número 10, foi o outro exemplo também que eu usei, a gente pode escrever ele como sendo 5 vezes 2. Se a gente pegar o número 6, a gente pode escrever ele como sendo 2 vezes o 3. Então, se a gente seguir essa lógica para qualquer número, a ideia da decomposição é simplesmente a gente pegar um número e reescrever um número nessa forma inteira aqui, e a gente reescrever esse número nessa forma fatorada. E a decomposição em fatores primos, ela significa fatorar esse número em função de números primos. Então, para quem não lembra aí, só para refrescar a memória, números primos são aqueles números, tá, que são divididos, né? A gente só pode dividir ele por 1 e por ele mesmo, né? 1, o 2, o 3, o 5, o 7 e por aí vai. São números que a gente consegue dividir por 1 e por ele mesmo. Tá? O 2 aqui, uma curiosidade, é o único número primo par, né, que ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, e ele é o único número par aqui dos números primos, tá, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vou dar um outro exemplo para a gente entender como que a gente consegue decompor, né, um número em função de outros números primos. Né? No caso, seria a decomposição em fatores primos. Vamos pegar aqui o número 15, por exemplo. Vamos utilizar o número 15. Então, a gente pega o número 15, a gente coloca essa barra aqui ao lado, e a partir daqui à direita a gente vai colocar os números primos. Então, o 15, a gente consegue dividir ele por 2? Não, nós não conseguimos dividir o 15 por 2, que seria aqui, como eu falei aqui, né, o único primo par aqui. Então, vamos para o próximo primo aqui, o 3. A gente consegue dividir o 15 por 3? Sim, a gente consegue. Então, 15 dividido por 3 é 5. 5 dá para dividir por 3? Não, não dá para dividir por 3. Então, o próximo primo seria o próprio 5. Então, aqui a gente pega o 5 e a gente divide ele por 5. 5 dividido por 5 é 1. Quando o número que a gente está decompondo, que a gente está fatorando, chega em 1, a gente consegue igualar ele a 1, aqui a gente encerra a nossa decomposição. Então, a gente tem dois fatores aqui, e esses fatores, se a gente multiplicá-los, a gente vai ter o número 15. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Então, aqui a gente conseguiu fatorar o número 15. Ok? Vou utilizar um outro exemplo aqui. Né? Um outro exemplo. Vou pegar agora o número 18. Né? Vamos pegar o número 18, a gente coloca essa barra aqui ao lado. 18 dá para dividir por 2? Sim, dá para dividir por 2. Então, vamos pegar 18, dividir por 2. 18 dividido por 2 é 9. 9 dá para dividir por 2? Não, não dá. Mas dá para dividir por 3. Então, 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 novamente é 1. Chegamos no número 1. Aqui a gente encerra a nossa decomposição. Vamos pegar os fatores que nós encontramos e vamos multiplicar entre si. 2 vezes. Repare que o 3 apareceu duas vezes. Então, a gente pode escrever como sendo 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Beleza? E esse número aqui, fatorado, é a mesma coisa que o número 18. Entendeu? Então, 2 vezes 3 ao quadrado equivale a 18. Próximo aspecto aqui, vamos entender então como calcular de fato o MMC. Tá? Para isso eu já deixei aqui um exercíciozinho aqui, um exemplo aqui, para a gente poder entender melhor como seria, né, o cálculo do MMC. Então, uma pergunta direta aqui, qual é o MMC entre os números 12 e 15? Né? Então vamos lá, vamos pegar o número 12, né? Vamos fazer por parte aqui então. Então vamos pegar aqui, ó, o número 12, certo? E o número 15. Tá? Vamos fazer separadamente aqui, e para a gente entender como que é feita a decomposição. Depois a gente vai avançar para o próximo ponto. Vamos lá, 12, vamos colocar a barra aqui, dividido por 2 é 6, dividido por 2 novamente é 3. Não dá para dividir por 2, dá para dividir por 3. A gente chegou em 1, acabou. A gente coloca a barrinha aqui fechando e faz o produto aqui dos fatores primos que a gente encontrou. Então, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, né? 2 ao quadrado. Então, a gente coloca 2 ao quadrado vezes 3. Agora, vamos fazer aqui o 15, só para relembrar como que se faz a decomposição aqui. Então, 15 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Então, 15 dividido por 3 é 5. 5 não dá para dividir por 3, então a gente divide por 5. 5 dividido por 5 é 1. Chegou no 1, a gente encerra aqui e faz o produto dos fatores. Então, 3 vezes 5 é o 15. Tá ok? Tá. Como que a gente vai de fato calcular o MMC entre o 12 e o 15? A gente vai fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, só que nós vamos fazer juntos. Nós vamos fazer ao mesmo tempo, com os dois números juntos. Então, a gente pega o número 12, coloca uma vírgula, coloca o número 15. Então, agora a gente vai fatorar ambos os números ao mesmo tempo. Nós vamos decompor ambos os números ao mesmo tempo. Tá ok? Então, vamos lá. Um desses aqui dá para dividir por 2? Sim, o 12 dá. Então, a gente coloca dividido por 2. Então, 12 dividido por 2 é 6, vírgula. 15 dá para dividir por 2? Não, 15 não dá para dividir por 2. Então, a gente repete o 15 aqui, até a gente encontrar um número em que a gente consiga dividi-lo. 6 dá para dividir por 2? Sim, o 6 ainda dá para dividir por 2. Então, a gente coloca que 6 dividido por 2 é 3.
15 não dá para dividir por 2. Então a gente repete o 15 novamente. Repare que agora nenhum nem outro nós vamos conseguir dividir por 2 aqui, ó. Nenhum nem outro a gente consegue dividir por 2. Então o próximo número primo aqui seria o 3. Então 3 dividido por 3 é 1. Aqui fechou. Vírgula. 15 dá para dividir por 3? Sim, 15 dá para dividir por 3. Então 15 dividido por 3 é 5. Repare que 5 não dá mais para dividir por 3. Então a gente vai pegar aqui 5 dividido por 5. 1 a gente repete, que já encerrou aqui esse lado. 5 dividido por 5, a gente tem 1. E aqui encerrou também. Tá ok? Então aqui a gente conseguiu chegar nesses fatores aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar e fazer o produto desses fatores aqui. Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 5. Então a gente chegou na seguinte fatoração. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, vezes 3 vezes 5. Aqui nós temos um número fatorado que representa o MMC entre 12 e 15. Então, vamos lá. Qual seria esse número? Então, o MMC entre 12 e 15 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é 60. Então, o MMC entre 12 e 15 é igual a 60. Então, 60 é o MMC entre o número 12 e 15. Tá? Como assim? Ainda ficou meio vago. O que seria esse número? Tá, vou dar mais um exemplo aqui, mais uma explicação. Eu acredito que agora não vai sobrar dúvida. Então, vamos pegar aqui e vamos escrever o conjunto dos múltiplos de cada número. Então, os múltiplos aqui, ó, os múltiplos de 12. Quais seriam os múltiplos de 12? Os múltiplos de 12 seria o próprio 12, o 24, o 36, o 48, o 60, o 72 e por aí vai. Compreendido? E quais seriam os múltiplos de 15? O conjunto dos múltiplos de 15 seria o próprio 15, o 30, o 45, o 60, o 75 e por aí vai. Repara que o 60 ele apareceu tanto no 12, tanto no conjunto dos múltiplos de 12, tanto quanto nos conjuntos dos múltiplos de 15. Então é isso que é o MMC. Ele é o mínimo múltiplo comum. Então 60 é um múltiplo de 12 e 60 também é um múltiplo de 15. Sendo que ele é o primeiro múltiplo comum entre 12 e 15. Ah, mas significa que o 60 é o único múltiplo? Não. Justamente, ele é o mínimo. Ele é o primeiro múltiplo de ambos os números ao mesmo tempo. Entendeu? Vou dar mais um exemplo aqui, tá? Só para massificar mais ainda aqui o conceito aqui, tá? Então vamos dar aqui mais um exemplo aqui. Então vamos calcular agora o MMC entre três números, tá? Então vamos pegar aqui o número 6, o número 5 e o número 10, tá? Vamos tentar achar aqui o MMC, vamos tentar ver qual é o MMC entre esses três números aqui. Então, mesma coisa, a gente coloca essa barra aqui ao lado e vamos fatorar aqui os três números ao mesmo tempo. Então, 6 dividido por 2 dá? Sim, então 6 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3, coloca a vírgula. 5 dá para dividir por 2? Não, então a gente repete. 10 dá para dividir por 2? Sim, 10 dividido por 2 é 5. Repare que agora não dá mais para dividir por 2, então vamos para o próximo número, que é o 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. 5 não dá para dividir por 3, então a gente repete. 5 não dá para dividir por 3, a gente repete. Repare que aqui finalizou. Vamos continuar com os números que ainda não finalizou aqui. Não dá para dividir 5 por 3, então vamos para o próximo, que é o próprio 5. Então 5 dividido para 5 é 1. E 5 dividido para 5 é 1 também. Então a gente finalizou aqui os três números. Vamos fazer o produto desses fatores aqui. Então vamos lá. 2 vezes 3 vezes 5. Então 2 vezes 3 vezes 5, a gente tem o número 30. 2 vezes 3 é 6, vezes 5 é 30. Então 30 é o MMC, tá? Do número 6, 5 e 10 ao mesmo tempo. Beleza? Vamos entender agora como que a gente calcula o MDC, o máximo divisor comum entre dois ou mais números. Tá? Assim como no exemplo anterior, né, eu deixei um exercício para a gente poder, né, dar início aqui, aqui também é a mesma coisa. Então, calcule o MDC entre os números 18 e 24. Tá? Então, o procedimento aqui é o mesmo. Tá? Mesmo que no cálculo ali do MMC. Então, vamos lá. Vamos pegar os dois números aqui, então 18, vírgula aqui o 24, e vamos colocar aqui a barra aqui ao lado, tá? Lembrando que a gente vai calcular o MDC, porém o processo é o mesmo, tá? Vamos fatorar aqui esses dois números. 18 dá para dividir por 2? Sim. Então 18 dividido por 2 é 9. 24 dá para dividir por 2? Sim. 24 dividido por 2 é 12. 9 dá para dividir por 2 novamente? Não, porém o 12 dá. Então 9 não dá para dividir por 12, a gente repete, e o 12 dividido por 2, a gente tem 6. A gente tem o número 6 aqui, certo? 9 dá para dividir por 2 de novo? Não, mas o 6 ainda dá para dividir por 2. Então 9 dividido por 2, a gente repete o 9. 6 dividido por 2, a gente encontra o número 3. Não dá mais para dividir nenhum dos dois números aqui por 2, então vamos dividir por 3. Então a gente tem que 9 dividido por 3 é o 3.
3 dividido por 3 é 1, certo? Então, a gente tem aqui, ó, 3 dividido por 3 é 1. Aqui já tinha encerrado, a gente só repete 1 aqui. Então, a gente encerrou. Tá ok? Então, vamos lá. 18 por 2 deu 9, 24 por 2 deu 12, 12 por 2 deu 6, repetiu 9, 6 por 2 deu 3, repetiu 9 de novo, 3 dividido por 3 deu 1, 9 dividido por 3 deu 3, 1 dividido por 3 repetiu 1 e 3 dividido por 3 deu 1. Só um resumo aqui. Repare que a gente tem 3 fatores 2, é a mesma coisa que 2 ao cubo. Nós temos 2 fatores 3, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, a gente vai fazer esse produto. Então, 2 ao cubo é igual vezes 3 ao quadrado é igual ao m de m, aqui no caso é o MMC, tá? MMC entre 18 e 24. Tá, mas a gente não quer calcular o MMC mais aqui. Então, como que seria o cálculo do MDC? Basicamente, o MDC, como ele é o máximo divisor comum, então nós vamos pegar os fatores que dividem ambos os números ao mesmo tempo. Vamos lá. Esse 2 aqui, ele dividiu 18 e ele dividiu 24. Então, a gente circula esse fator. O 2 aqui, ele não dividiu 9. Ele só dividiu o 12. Então, a gente não circula esse fator 2. Aqui, novamente, o 2 ele dividiu o 6, porém ele não dividiu o 9. Então, a gente não circula esse fator. Aqui, a gente já tem que o fator 3, ele dividiu tanto o 3, tanto o 9. Então, a gente circula esse fator aqui. O 3 ele dividiu o 3, porém ele não dividiu o 1. Então, o que seria o MDC? Vamos pegar esses dois fatores que multiplicaram os números ao mesmo tempo e vamos fazer o produto somente com esses dois fatores aqui. Então, a gente tem aqui, ó, isso aí aqui embaixo aqui comigo aqui. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. E 6 é o MDC de 18 e 24. Tá, vamos fazer novamente aqui o que a gente fez lá no primeiro exemplo lá do MMC. Vamos pegar aqui os múltiplos de 18. Tá, ok? Então, vamos fazer aqui, ó, os múltiplos de 18. Né? Quais são o conjunto dos múltiplos de 18? O próprio. Para que a gente possa ter uma compreensão um pouco melhor, né, do conceito aqui de MDC, vamos aqui escrever o conjunto dos divisores de 18 e 24. Então, vamos colocar aqui, ó, o 18. Então, o 18, a gente consegue dividir ele, tá? A gente consegue dividir o 18 aqui por 1. A gente consegue o próprio 18. A gente consegue dividir o 18 por 2, que dá 9. 18, a gente consegue dividir por 3, que dá 6. 18 dividido por 6, que dá 3. 18 dividido por 9, que dá 2, e 18 dividido pelo próprio 18, que é 1. Então, repare que esses números aqui, ó, são um conjunto, formam um conjunto dos divisores de 18. Tá ok? Agora vamos fazer o conjunto dos divisores de 24. Então, aqui está o número 24. 24 a gente divide por 1, dá um 24. 24 a gente divide por 2, que dá 12. 24 a gente divide por 3, que dá 8. 24 a gente divide por 4, que dá 6. 24 a gente divide por 6, que dá 4. 24 a gente divide aqui por 8, que dá 3. 24 nós dividimos aqui por 12, que dá 2. 24 dividido por 24, que é 1. Repare que aqui nós temos o conjunto dos divisores de 24. Então aqui a gente tem o conjunto dos divisores de 18 e aqui nós temos o conjunto dos divisores de 24. Repare, né? Vou pegar aqui uma peça de outra cor para a gente entender. Repare que o 6 ele aparece aqui e o 6 ele aparece aqui. Certo? O que significa isso? Né? Que o 6 ele é o maior número que divide o 18 e o 24 ao mesmo tempo. Ah, mas tem o 2 divide o 18 e o 24 ao mesmo tempo. Tem o 3 ele divide o 18 e o 24 ao mesmo tempo. Só que tem o 6, que também divide o 18 e o 24 ao mesmo tempo. A questão é que o 6, que divide ambos os números ao mesmo tempo, nós temos que o 6 é o maior entre eles. Tá? Então, esse aqui foi o conceito de MDC. Tá? A gente aprendeu aqui a calcular o MMC, aprendeu a calcular o MDC. Tá? Okay? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Eu vou gravar um vídeo aqui dando um exemplo, né? Uma aplicação do MMC e do MDC, tá ok? Então, se gostou do vídeo, pô, deixa o like, deixa nos comentários a sua dúvida, se inscreva no canal, compartilha com os amigos aí pra gente estar levando o conhecimento ao máximo de gente que a gente conseguir, ok? Valeu, até a próxima!